Glória a Deus. Chegou, pessoal, a nossa sétima aliança que Deus fez com os homens. E hoje nós estaremos falando da sétima aliança, a penúltima, uma aliança muito especial. Você vai entender o quanto Deus é rico em graça e misericórdia. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Deus seu melhor. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 2, versículo 8. A sétima aliança de hoje, a aliança que Deus fez com Davi, o rei Davi. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Amém? Todos acharam? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da manhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e eu plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, glória a Deus, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filho de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Glória a Deus. Senhor, fala conosco nesta manhã, que a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha usar a minha boca, que eu seja um instrumento, uma atalaia nas tuas mãos, que não apenas seja usado pela tua palavra, mas também pelos dons da profecia, da revelação, por tudo, Senhor, de milagres, de cura, que o Senhor possa se manifestar neste lugar, segundo a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Quem está vivo, diga glória a Deus.
Quem está vivo, diga aleluia. Amados, a aliança que Deus fez com Davi, eu aprendi muito com essa aliança. A aliança que Deus fez com Davi é conhecida como aliança davídica, uma aliança perpétua. Essa é a diferença. Deus fez uma aliança com Davi para mostrar que Ele é o Deus fiel com as suas palavras, que Ele é um Deus fiel com as suas promessas. Quando Ele promete, Ele cumpre. Não importa as consequências, não importa o que você passa, não importa o que vem sobre a tua casa, não importa o que vem sobre a tua vida, quando Ele fala que você vai ser aquilo que Ele quer, você será, e ponto final. Se tem uma passagem da Bíblia que eu amo muito também, é quando Jesus fala com Ananias: não se preocupe com Saulo, com Paulo, porque eu o farei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ele vai padecer, só que ele não tem o direito de desistir. Quando Deus escolher é diferente de ser chamado. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para viver grandes promessas. Porque para viver promessas de um chamado, você tem que estar preparado para vencer as aflições que aparecem nos nossos caminhos. E Davi, ele viveu isso na sua vida. Então, quando Deus faz essa aliança com Davi, Ele faz uma aliança de promessas. Diga comigo, promessas. Deus faz uma aliança de promessas. Deus não faz uma aliança baseada na lei. Essa é a grande diferença. Talvez vocês não sabiam. Deus não fez uma aliança com Davi baseado na lei. Deus não fez uma aliança com Davi baseado em mandamentos. Deus fez uma aliança com Davi baseado em promessas. Isso é muito forte. 1 Crônicas capítulo 17, no versículo 7 e versículo 8. Capítulo 17, versículo 7 e versículo 8 diz assim. Pode acompanhar aí. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim disse o Senhor dos Exércitos: tomei-te da manhada e de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andasses. Eliminarei os teus inimigos diante de ti, e te fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Deus fala para Davi: tirei você lá de trás das malhadas, lá do campo, fiz uma aliança com você, para fazer você uma pessoa não pequena, não média, mas uma pessoa grande como outros já foram. Só que agora você será o maior de todos. Deus aqui, Ele não pede para Davi: você tem que guardar isso, você tem que guardar isso. Então Deus faz uma promessa. Ele escolhe Davi, Ele chama Davi,
E ele faz uma marca da promessa, ele coloca uma marca da promessa sobre Davi. Você vai viver isso na tua vida. Eu, Senhor, que vou fazer isso na tua vida. Isso é muito forte. Quando Deus me trouxe para o chamado pastoreio, quando Deus me trouxe para esse chamado, Deus me falou: a aliança que eu tenho contigo é: não se preocupe com todos aqueles que irão se levantar contra você, porque todos que se levantarem contra você estarão se levantando contra mim. Então fica quieto. Então todas as vezes que acontece alguma coisa, eu fico na minha, porque eu sei que o Senhor, Ele está cuidando de tudo em favor da minha vida. E aqui nós vemos essa aliança, é um marco importante na história bíblica, porque estabelece a promessa divina de que o trono de Davi seria eterno. Aqui Deus estabelece uma aliança, uma promessa divina de que o trono de Davi seria eterno. O trono de Davi, a cadeira de Davi, foi uma cadeira mais cobiçada. O reinado de Davi foi um reinado mais cobiçado, a ponto de reis se levantarem e dizer que eles iam destruir Davi, e que o reinado de Davi não seria para sempre, que o reinado de Davi não seria para sempre. E quando isso chega aos ouvidos de Deus, Deus então, Ele plano dos céus, com todo o poder e autoridade, Ele fala: se tem algum homem na terra que possa impedir o nascer do sol e o pôr do sol, então eu não permitirei que o trono de Davi seja eterno. Mas se não tiver homens que possa impedir o nascer do sol e o pôr do sol, então esta promessa será cumprida. Deus é tão poderoso que quando Ele coloca uma promessa sobre mim, sobre você, não tem homem que possa revogar o que Deus tem para você. Pode descansar o teu coração, pode esperar o tempo no Senhor, que você verá o que Deus falou se cumprirá nas nossas vidas. Ele é muito poderoso nas suas determinações. Deus, Ele é rigoroso naquilo que Ele promete. Quando Ele fez a promessa para Abraão, Ele falou: eu estou fazendo uma promessa de responsabilidade. Abraão tomou a promessa de Deus como um escudo. Ele guardou. Ninguém pôde roubar, porque ele acreditava tanto em Deus, que ele sabia que Deus era fiel para cumprir. E o Senhor faz esta aliança com Davi. Essa aliança é um marco importante na história bíblica, porque estabelece a promessa divina de que o trono de Davi seria eterno. Agora, primeiro, estabelecimento de um reino duradouro. Vamos, vocês conseguem falar comigo? Eu vou falar, vocês vão repetir. Diga mesmo: estabelecimento de um reino duradouro. Diga assim: as minhas promessas, as minhas vitórias, elas vão durar na minha vida. Eu vou desfrutar das minhas promessas. Quando Deus colocar algo na tua vida, quando Deus te dá, é para você desfrutar.
Talvez o teu sonho, ele é grande. Quando Deus coloca o sonho na vida de José, um sonho que foi muito grande para os seus irmãos. Quando ele conta ali aquele sonho, era um sonho muito grande. Eles tiveram inveja, mas Deus realizou. E Deus, quando Ele coloca esta aliança com Davi, Ele coloca uma promessa. E era uma promessa muito grande. Você será o maior rei de Israel. Só aí despertou inveja em todo mundo. Eu já rejeitei Saul. O meu espírito não está mais nele. Não insista mais, Samuel, porque eu já rejeitei. Já tem um que eu escolhi, que está lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Eu farei dele o maior rei de Israel. Uma pessoa que nem os seus pais acreditavam. Agora preste atenção que quando Deus chama Davi, presta atenção. Quando Davi estava no campo, a Bíblia fala que ele já tinha matado um leão, rasgou a boca do leão com as suas mãos, e já tinha rasgado também a boca de um urso. Um adolescente, era apenas um adolescente, já tinha rasgado a boca de um leão e de um urso. Mas quando Deus chama Davi, Deus fala com Davi: antes mesmo de você saber, eu já tinha te escolhido, eu já tinha te dado vitória contra os teus inimigos, eu já tinha te dado vitória sobre aqueles que vieram te atacar. Você não sabia, mas eu estava cuidando de ti. Você não entendia, mas eu já estava te protegendo. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando eu lembro da minha vida, hoje eu sei porque eu estou aqui. Eu sei o quanto eu aprontei na minha vida, arriscando a minha vida em coisas perigosíssimas, e hoje eu estou aqui são e salvo, porque Deus já estava cuidando de mim e eu não sabia. Deus já tinha me escolhido e eu não sabia. E aqui nós vemos Deus afirmando uma aliança duradoura com Davi. Deus prometeu que a casa de Davi reinaria para sempre. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Vou repetir. Deus prometeu que a casa de Davi reinaria para sempre. Estabeleceu para sempre o trono do seu reino. 1 Crônicas capítulo 17, versículo 14. Mas o confirmarei na minha casa o meu nome, reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para, olá igreja, para sempre. Quantos problemas Davi teve? Davi teve problema, Davi caiu no pecado. Davi teve problema com a sua família, foi uma família terrível. Terrível. Você que já conhece a história de Davi, não vou abrir aqui um parênteses para falar da história, para a mensagem terminar no horário determinado. Mas a história, a família de Davi foi uma família que nenhum de nós queremos viver. Foi as piores tragédias que Davi passou na sua vida. Mas havia uma promessa. Quando nós temos uma promessa, vem tragédia de todos os lados. Mas nós temos um Deus que é fiel. Nós temos um Deus que levanta aquele que cai.
Nós temos um Deus que cura a ferida daqueles que têm ferida na alma. Nós temos um Deus que abre porta para aqueles que estão com as suas portas fechadas. Nós temos um Deus que conduz os nossos passos quando nós estamos na tua presença. Quando nós estamos na tua presença, nós temos um Deus que nos conduz de uma forma especial. Nós não iremos para outro caminho sem que nós ouvimos a voz de Deus. E aqui nós vemos uma aliança duradoura, determinada pelo Senhor. Digam comigo: filiação especial. Filiação especial. O que Deus quis fazer com Davi como um filho especial? Deus declara que trará o descendente de Davi como filho. Deus declara que trará o descendente de Davi como filho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que é esse filho de Davi? Diga Jesus. Já vou mostrar para vocês o versículo da Bíblia. Então Deus fala que o filho de Davi, que sairia da raiz de Davi, que ele seria chamado filho de Deus. Deus faz uma promessa de Davi, dizendo: Davi, não importa o que venha acontecer nos teus caminhos, mas eu te levantarei quantas vezes que for necessário. Eu vou proteger você quantas vezes for necessário. Eu vou te dar vitória em suas guerras e batalhas quantas vezes for necessário. Eu vou proteger você quantas vezes for necessário. Eu tenho algo para você diferenciado. E olha o que Deus faz com Davi. Olha só, 2 Samuel 7, 14. Nós lemos, vamos repetir. E eu lhe serei por pai, e ele será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei como vara de homens e como açoites de filho de homens. Se ele me desobedecer, mas eu guardarei o que eu te prometi. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. O que saiu da raiz de Davi, a promessa que Deus fez para Davi, o que ia sair do trono dele, seria chamado como filho. Essa promessa que Deus fez. Você não vê Deus ali colocando determinações diante de Davi. Deus sempre fortalecia Davi. Quando você lê Salmos, você vai ver ali Davi agradecendo a Deus em todo o tempo. Toda a perseguição, todos os problemas que vinha sobre Davi, Davi apresentava a Deus. Chegou um dia na vida de Davi que ele fala: Senhor, o que te darei pelos teus benefícios em meu favor? Eu já passei por todas as aflições. Eu já olhei para os montes e me falei: de onde virá o meu socorro? Mas eu me lembrei que o meu socorro vem de ti. Laços de morto me cercaram, tentaram me empurrar, tentaram me matar, me traíram, armaram laços ocultos contra mim, mas de tudo isso o Senhor me livrou. Glória a Deus. Quando você lê o livro de Salmos, você vai ver quantos livramentos que Deus deu a Davi, porque ele tinha a promessa de Deus sobre a vida dele. E você tem promessas de Deus na tua casa, na tua vida. Deus te livrou
livrará de todos os laços dos passarinheiros. Deus te livrará de todos os laços ocultos contra a tua vida, porque você também tem promessa de Deus sobre a sua vida. O Senhor te protegerá, o Senhor te guardará, e o Senhor será contigo no teu entrar e no teu sair, todos os dias da tua vida, no nome de Jesus. Terceiro, Messias prometido. Diga comigo, Messias prometido, da raiz de Davi. Esta sétima aliança é vista como uma profecia messiânica cumprida em Jesus Cristo. O Senhor então faz uma promessa que Ele ia cumprir na vida de Davi. Davi tinha uma grande responsabilidade de carregar sobre a vida dele a maior promessa. A maior promessa de todos os tempos do Velho Testamento estava sobre os ombros de Davi. Estava sobre Davi. Ele foi escolhido como uma criança que era rejeitada pelos pais, que era rejeitado pelos irmãos, mas ele tinha uma marca de perseverança. Ele tinha a marca de um grande lutador. E Deus escolhe o Davi sem permissão dos pais, sem permissão de qualquer pessoa que seja, e Ele coloca a sua maior promessa, que está lá, aqui em Romanos capítulo 1, versículo 3, que diz assim: glória a Deus, aleluia. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. É o versículo 1 e o 3. Capítulo 1, versículo 3. Romanos 1, 3. Com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de... Vou repetir. Com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Por isso que Deus fala para Davi: o que ia sair de Davi seria chamado como Filho de Deus. Essa é a promessa que Davi carregava. Davi teve vários problemas na tua vida. Davi passou por maior dor de ser perseguido pelo seu próprio filho. Davi recebe a notícia que seu filho foi morto. Medo que o seu filho perseguia, querendo tomar o seu trono. Olha como eu falei anteriormente, que o trono de Davi era tão cobiçado, que até mesmo o teu filho queria o seu trono. Até mesmo o teu filho queria tomar o seu trono, porque via tanta graça, tanta honra de Deus, que o seu filho queria o seu trono. E ele recebe a notícia que o teu filho morreu no meio de uma perseguição. Um dos teus homens mata o seu próprio filho. Davi passa por um momento de muita dor, mas ele tinha uma promessa
que superava todas as dores. Eu quero declarar sobre a tua vida que você tem uma grande promessa de Deus na tua vida, que essa promessa vai levar você a superar todas as dores que você estiver passando na tua vida, todas as perseguições e percas que vêm, mas a promessa de Deus é maior na tua vida, em nome de Jesus. Quem crê, aplaude o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Quarta e última, diga comigo: garantia incondicional. Deus tem uma promessa com Davi, que era uma promessa incondicional de ser revogada. Diga assim: Deus tem uma promessa comigo, que é incondicional. Ninguém poderá revogar a promessa que Deus tem para a minha vida. Deus tem uma promessa com Davi incondicional, uma promessa determinada por Deus, que ela ia se cumprir, que o que ia sair de Davi seria ser chamado Filho de Deus para salvar o mundo. E essa promessa está sobre mim e sobre você. Nós temos uma unção, nós temos uma palavra determinada de Deus, da parte de Deus para conosco, que é o ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, porém quem não crê será condenado. Você faz parte desta promessa de ser chamado filho de Deus, de ser chamada filha de Deus, de ser chamado nação, povo eleito exclusivo de Deus. Nós temos uma marca muito forte na nossa vida, que é a marca da unção do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Então, a garantia incondicional quer dizer, diferente de outras alianças, a com Davi não está condicionada à obediência, mas é uma promessa firme da parte de Deus. Diga glória a Deus. Eu vou repetir, presta bem atenção. Garantia incondicional significa diferente de outras alianças que Deus tinha feito para com os homens. Esta aliança com Davi não está condicionada à obediência, mas uma promessa firme da parte de Deus, que ele seria o pai de Davi na carne. Ele seria o pai de Davi, porque Jesus sairia da raiz de Davi. Esta é uma aliança condicionada da parte de Deus. Essa aliança reforça a expectativa do povo de Israel por um rei messiânico, o filho de Davi, que governaria com justiça e paz. Eu vou repetir. Essa aliança reforça a expectativa do povo de Israel por um rei messiânico, o filho de Davi, que governaria com justiça e paz. Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. Diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.
Essa é a promessa, essa é a aliança com promessa. Diga comigo: aliança com promessa. Esta aliança que Deus faz com promessa a Davi, que o filho de Davi, o filho da carne, seria chamado filho de Deus. Deixa aí, por favor, os versículos. E ele seria chamado filho de Davi. Eu vou repetir para vocês: este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deixa aí, por favor. Esse será grande. Houve algum rei maior do que Davi no Velho Testamento? Não houve. Houve um rei maior do que o nosso rei Jesus? Não. Ele veio selar uma grande promessa através de Davi, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Israel teve o maior rei, chamado Davi, e hoje nós temos o maior rei acima de todos os reis, acima de todos os senhores, que é grande, que é o nosso Senhor Jesus. No versículo 33 ele fala, aleluias, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, e ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, ele é o nosso rei, Jesus, 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 Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele fez a maior promessa sobre nós, a promessa da salvação. Oh, aleluia. Caminhando eu vou, para Canaã. Se você não quer, não impeça a mim. Caminhando eu vou para Canaã. Ele fez uma promessa através de Cristo Jesus, que ele seria o nosso mediador entre Deus e os homens. Você não precisa orar a nenhuma pessoa, nenhum homem, e tampouco nenhuma imagem de escultura, usando o nome de uma imagem. Quando eu era católico, eu usava o nome da Aparecida, mas eu quero deixar registrado que a Bíblia fala: o único que pode levar a tua oração até Deus, porque Ele é o nosso mediador, é Jesus. Ele é o nosso intercessor. Ele está conosco todos os dias. Você ouve a voz dEle, você sente a presença dEle. Então Ele é o nosso mediador. Ele reina para sempre. Ele está conosco todos os dias, e o teu reinado não terá fim. Ele morreu e ressuscitou. Como nós conhecemos uma igreja que é uma religião que fala que Paulo é o santo Paulo, que Pedro é o santo Pedro, que faz
pecado. Fazer procissões com imagem é pecado, Isaías 45. Nós temos uma aliança com o sangue de Jesus. Nós temos uma promessa incondicional através do nosso Senhor Jesus, que reina para sempre. Essa aliança reforça a expectativa do povo de Israel por um rei messiânico, o filho de Davi, que governará com justiça, paz. Ele reinará para sempre com justiça e paz. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos lhe dou. Ele reina com paz, ele governa com paz, ele está dentro de você, cheio de paz. Esse é o filho de Davi. E para terminar, Romanos capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu vou repetir. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele reinaremos glorificados. Não desista. Deus tem promessas que estão repousadas sobre a tua vida. Deus tem promessas que estão guardadas no teu coração. Chegou o dia de você saber que o teu rei reina para sempre. Chegou o dia de você saber que hoje você não vive mais debaixo da lei. Você vive debaixo das promessas de Deus, mediante a tua graça e a tua misericórdia, que se renova cada manhã sobre as nossas vidas. Hoje vivemos debaixo da promessa. Não abandone a sua fidelidade com Deus. Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele tem uma aliança com você através do sangue de Jesus. Aleluia! Ele tem esta aliança de promessa sobre a tua vida. Então essa é a sétima aliança que Deus fez com Davi. Uma aliança não de obediência através da lei, mas uma aliança de promessa que através de Davi veria o nosso Salvador, Jesus. Aleluia! Aplaude e glorifique o Senhor. Oh, glória a Deus. Diga: Deus é maravilhoso. Veja que Deus não desistiu de nenhum de nós. Ele fez a primeira aliança edênica, o estado da inocência do homem. Ele faz a segunda aliança de Adão após o pecado. Ele faz a terceira aliança quando ele queria desistir por ter criado o homem. Ele encontra Noé. Ele faz ali a terceira aliança com Noé. E depois ele faz a quarta aliança com Abraão. Ele faz a quinta aliança com Moisés. E depois ele faz a sexta aliança com a aliança palestina, através dos mandamentos que ele entregou a Moisés. E ele faz a sétima aliança com Davi, a aliança da promessa, de onde viria o Salvador
para todo mundo, para todos que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje é dia de você se alegrar, porque a promessa se cumpriu. Hoje você vive debaixo da graça dele. Hoje você vive debaixo das promessas dele. Em nome